Bom, vamos mostrar aqui agora como é que nós podemos entender um pouco mais a parte de iniciação, né, do Windows 7. Clicando aqui embaixo, onde tem a bandeirinha, eu posso ver, no meu caso aqui, os programas que estão sendo usados por mim, né, o que eu mais uso, e aqui eu tenho a parte onde eu tenho a questão do usuário, né? Quem é o usuário, os documentos que ele está, que ele usa, a parte de imagens, música, jogos, o próprio computador, o painel de controle que controla todos os comandos do Windows, os dispositivos de impressora, né, e captura de imagem, que no caso pode ser scanner e assim por diante, a parte de navegação de internet, qual é o navegador que se usa, né? Normalmente no Windows 7 ele tem o navegador da própria Microsoft, que é o Internet Explorer. Ajustes e suportes. Bom, vamos falar inicialmente do Master. Se eu clicar aqui no Master, né, ele vai abrir uma tela mostrando esse usuário, né? Então todos que estão, quando entram no Windows, né, eles entram como um usuário. No caso, esse usuário é o Master. E aí ele mostra ao computador o que esse usuário pode enxergar. Ele tem uma área de trabalho, que é essa imagem que está aqui, com todas essas ícones que estão aqui embaixo. Ele tem uma parte de downloads, do que ele baixou da internet, né? Vou clicar aqui na área de trabalho, porque aí vocês vão ver melhor. Ele botou que tinham 27 itens, apareceu aqui. Vou botar a tela grande, né? 27 itens, né? Aqui tem que ser de contar, deve ter 27. Os downloads, então, aí o que ele bota? Na área de trabalho ele botou biblioteca, que apareceu aqui a biblioteca. Aparece a pasta Master, né? Que deve estar dentro aqui embaixo. Não, é o próprio usuário, né? E os programinhas que estão aqui. Vamos botar HP, vamos botar aqui, ó, iTunes, né, que é um programa de tocador de música. Eu cliquei aqui, ele deve estar aqui, o iTunes deve estar aqui. Vamos procurar aqui embaixo, iTunes. Ele apareceu aqui embaixo. Vou voltar para o painel de controle. Cliquei aqui, voltei para o painel de controle. Cliquei aqui embaixo, na parte onde tem as pastas. Então, o download, se eu tenho alguns downloads, foram feitos alguns downloads na minha máquina, de imagens, de uma série de coisas, né, que estão aqui. Tudo que a gente navega na internet pode ser baixado para o download e ocupa espaço no disco, né, o local que nós estamos, né, aí no caso aqui, o usuário Master, né, ele consegue enxergar algumas pastas que estão aí. Então ele tem um pendrive que está ligado, eu já percebi aqui direto, né? Ele tem algumas pastas que ele tem acesso. Então aqui, ó, Camtasia Studio, BIA e assim por diante. Na biblioteca eu tenho, na minha biblioteca, os meus documentos, as imagens, músicas e vídeos. Então vamos ver aqui na biblioteca. Cliquei na biblioteca, está aqui a biblioteca, ele mostrou, ó, documentos, que está aqui, documentos, imagens, que está aqui, imagens, músicas e vídeos. Se eu clicar em documentos, eu clicando aqui, ele vai colocar o que está embaixo dos documentos. Percebam bem que aqui tem um triângulo. Se eu clicar no triângulo, o triângulo abre imediatamente uma sequência, um encadeamento do que está abaixo dessa pasta de documentos. Então, embaixo dessa pasta de documentos existe uma outra pasta de documentos e uma outra pasta de documentos públicos. No caso aqui, quando eu cliquei aqui, ele botou aqui que ele está enxergando bloco de notas OneNote, né, do OneNote, o Camtasia, documentos digitados, o DPE, o fax, mais Shapes, né, que é uma aula 1 e uma aula
2, né? No caso aqui eu tenho aqui duas aulas. Tenho mais alguns documentos, o editor de texto. Tenho aqui outro documento. Aqui tem o símbolozinho de um PowerPoint, que é 2 apresentações, né? E aqui tem um teste, aqui alguma coisa de teste que eu gravei aqui. No caso aqui, sempre que a gente está olhando aqui, eu acabei de clicar aqui, ele coloca a data, e eu posso, se eu quiser, posso ordenar por data. Clicando aqui, ele pode dizer, posso escolher a data. É uma funcionalidade do Windows. Se eu clicar em cima, ele ordena automaticamente crescente ou decrescente. O tipo, aqui eu já cliquei por tipo direto, ele já botou por tipo direto. Então quer dizer, ele botou aqui a apresentação. Eu aqui posso ampliar um pouquinho para te poder ver um pouco melhor. Ampliei aqui, bem aqui fica dupla, né? Certo? Eu posso arrastar, clicar e arrastar para poder ampliar. Então aqui, a apresentação Microsoft PowerPoint. Aqui um arquivo designado DUS. Aqui um arquivo PNG, um padrão de arquivo. Aqui um arquivo de texto. Aqui eu tenho os documentos do Word, né? Ele botou em ordem alfabética. Então, se eu clicar aqui de novo, ele troca a ordem. Ele faz já o inverso. Então eu posso mexer aqui. Inclusive eu posso até colocar só um tipo de arquivo. Se eu tiver muitos arquivos, só para ver um tipo de arquivo, caso eu queira ver. No caso aqui eu vou botar o arquivo de texto. Não, Word, que tem o 3. Cliquei aqui, ele só me apresentou os arquivos de texto. Cliquei, tirei fora. É uma forma de eu poder ver. Então, aqui eu vou hierarquizando os arquivos. Aí eu clico aqui, ele mostra o que está embaixo. Se eu botar em documentos, cliquei em documentos, ele vai mudar a cara toda. Que ele botou aqui, botou outras coisas aqui. Se eu botar documentos públicos, ele já vai trocar. Eu não tenho nada de documentos públicos nesse computador. Então eu vou andando e vou vendo tudo isso. Imagens. Se eu clicar em imagens, eu tenho embaixo só pastas com imagens. Então eu posso verificar aqui, se eu clicar aqui, imagens minhas e imagens públicas. Cliquei nas minhas, ele repetiu só as minhas imagens. E as públicas, não, tem uma pública aqui. Tem uma imagem pública. Essa já vem com Windows. Se eu clicar aqui, ele bota aqui amostra de imagens. Ele botou a hierarquia. Clico aqui, ele mostra as imagens. Normalmente essas imagens já vêm com o Windows. Música. Eu clico aqui em música. A mesma coisa aconteceu. As amostras de música, eu cliquei aqui, e músicas públicas. Eu cliquei aqui. Só tem alguma coisa de música, o iTunes. Eu clico aqui, olha, apareceu iTunes. Mostrei aqui, ele botou aqui, existem aqui algumas músicas. Normalmente, aqui, em vez de ficar o aplicativo que roda as músicas, o iTunes, normalmente aparece o Media Player, que está aqui embaixo. Aqui na setinha aqui embaixo, aqui, laranjazinha com essa seta branca. Bom, músicas públicas, eu clico aqui, ele tem alguma amostra de músicas públicas, vou clicar aqui, ele tem realmente 3 músicas, já vem no sistema instalado. Agora, vídeos, mesma coisa, vem aqui, clico aqui, vídeos, eu tenho os meus vídeos, cliquei aqui, não tem nada, e eu tenho os vídeos públicos. Normalmente o sistema já, o Windows já vem com o vídeo público para eu poder ver. Se eu colocar qualquer coisa aqui embaixo dessas pastas, vou fechar aqui, vídeo, música, imagem, documentos. Então agora ficou simplificado eu poder ver. Se eu fechar qualquer coisa aqui, eu posso organizar melhor, né?
grupos domésticos, né? Vou clicar aqui, não tem nada. Então clico aqui em cima, não há outras pessoas ou grupos domésticos. Então, bom, aqui embaixo ele mostra o computador. Eu clico aqui, ele já botou aqui algumas abas, né? Algumas partes aqui. Disco local, que todo mundo tem que ter, o seu disco inicial. Uma unidade DVD, se tiver. E aqui no caso, eu tenho duas outras pastas, que parecem ser pastas que são disponibilizadas para outras pessoas. Ele botou aqui F e G. Ah, não, desculpe, não são pastas não. Na realidade são discos. Esse computador tem mais discos, né? Então ele tem um disco, além do disco C, ele tem um disco Eco 1 e Eco Sys, né? Trabalho com meio ambiente, então tenho dois discos Eco. Algumas vezes pode aparecer aqui, se a máquina estiver em rede e ela tiver algum acesso, algum servidor, as pastas de rede que esse servidor tenha. Às vezes aparece aqui direto, mas aqui eu também tenho a rede. Se eu clicar aqui, eu clico aqui, então ele está processando para mostrar a rede. Aqui, ó, ele mostrou que tem um usuário, o Master PC, mas botou também a setinha aqui e aí ele botou os usuários. Vou olhar aqui, ele tem os usuários: a Bia, a Celeste, a Drica, o Master e o público. Então na realidade ele tem esses usuários todos embaixo. Quando a gente entra no Windows, ele tem esse critério de usuário de cada. Então cada um entra como se fosse o seu usuário. Como eu sou o usuário Master, eu vou clicar aqui e aí eu cliquei aqui no meu usuário Master e ele aparece com tudo que eu tinha à minha disposição, que nós já vimos lá em cima: a área de trabalho, os contatos, os documentos, downloads, favoritos, isso vocês já viram, imagem, jogos salvos, caso eu tenha algum jogo, links, música, pesquisa, vídeo, tudo isso nós vimos lá em cima. A parte de público, o que eu tenho de coisas públicas. Então eu mostro todo o meu computador aqui nessa hora. Bom, vou ficar por aqui agora, é muita informação e depois a gente continua com um pouquinho mais. Tá ok? Obrigado por terem assistido.